Olá, boa noite. Hoje é dia 26 de dezembro de 2024. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse artigo que saiu já tem uns 11 dias na Bloomberg, mas que sintetiza muito bem a situação na Europa hoje, especialmente na Alemanha, que vive uma crise política, com eleições marcadas para fevereiro agora, onde muito provavelmente o atual chanceler Olaf Scholz vai provavelmente ser expulso da chancelaria. E a direita na Alemanha cresceu muito, está crescendo muito. Aliás, os dois polos, tanto a direita quanto a esquerda, eles têm muitas diferenças, mas estão unidas, né, nesse quesito de considerar uma loucura a Alemanha ser, junto com os Estados Unidos, o país que mais financia a Ucrânia na sua guerra contra a Rússia. Mas diferente dos Estados Unidos, que nós podemos dizer não saiu perdendo com a guerra na Rússia, na Ucrânia contra a Rússia, sim, ela deu muito apoio financeiro, mas também lucrou muito, está exportando GNL, gás natural liquefeito, em enormes quantidades para a Europa, porque a Europa teve a perda do gás russo, que vinha canalizado a um custo muito baixo. Só que esse gás é caríssimo e está dando uns lucro lá para as indústrias e para o setor de óleo e gás nos Estados Unidos, mas ao custo disso aqui, que essa manchete na Bloomberg é tão categórica, que a Alemanha está se dissolvendo justamente quando a Europa mais precisa dela, que as residências na Alemanha perderam um patrimônio de 2.500 euros nesse último ano, e muito devido aos custos de energia alto, leia-se um Nord Stream, aquele gasoduto que foi sabotado e foi destruído, uma parte dele, uma parte ainda permanece em boas condições, e os alemães e os europeus, se quisessem, poderiam ligar o gás, abrir as torneiras do gás amanhã, mas politicamente é impossível e eles não aceitam isso, mas seria uma solução para começar a baixar o custo e a inflação na Europa, que também está muito alto. Mas essa é a questão, o artigo que eu gostaria de mostrar, inclusive ressaltando que a Alemanha tem esse declínio alemão, ameaça se tornar irreversível, como diz aqui a manchete. Aqui você tem todos os gráficos que estão levando o PIB alemão a uma perda de até 5%. E a Amy Webb, do Future Today Institute, deixa claro que esse declínio é lento, mas contínuo. Não é uma empresa, não é uma cidade, é o país inteiro, e ameaça levar a Europa junto com ela. Aqui é engraçado que eles falam anos e anos de decisões fracas e de azar. Não é o azar, não, gente. Não é o modelo econômico alemão se esgotou, como gosta de falar o André Esteves do BTG Pactual. Não é isso. É que a Alemanha, como a Europa, não correu atrás dos seus interesses estratégicos, tem ainda um gasoduto em condições de uso que poderia suprir algo como 25 milhões ou bilhões de BTUs por ano de energia calorífica para a Europa, via a Alemanha, mas não aciona esse gasoduto por causa das sanções contra a Rússia. Um dos maiores gols contras que pode ser imaginado, mas a decisão é deles. Agora a Europa inteira está sofrendo, os Estados Unidos muito menos, porque lucra com isso. Então, não é modelo econômico, não esgotou. O que perdeu foi a Alemanha, perdeu digamos assim, a soberania dela. Eu vou agora mostrar uma página que é muito interessante, porque isso já foi dito há mais de 50 anos pelo Lord Islay, que foi o primeiro secretário-geral da OTAN. O que ele disse? Uma célebre frase. Ele falou isso, olha: o objetivo da OTAN é manter os russos fora da Europa, os americanos dentro da Europa
e os alemães subjugados. Primeiro, esse ditado foi dito pelo primeiro secretário-geral da OTAN na década de 50. Agora imaginem. Foi o objetivo atingido pela OTAN, capitaneada pelos Estados Unidos. Manter a Alemanha subjugada. Essa é a verdade, gente. Não é má sorte ou azar, como diz o artigo da Bloomberg que levou a isso. São políticas implementadas e a Alemanha, sem considerar seus interesses estratégicos, como a Europa também não considerando seus interesses estratégicos, que seria de uma coexistência pacífica com a Rússia e não uma expansão da OTAN sistemática até a porta da Rússia, que foi o objetivo desses últimos 20, 25 anos de OTAN. Isso levou a esse desastre calamitoso de hoje. Boa noite, gente.